Escritos de Santa Catarina de Gênova em Tratado do Purgatório. As almas no purgatório ficam contentes sempre que avançam na purificação. Ela relata: não creio que seja possível encontrar uma alegria comparável à de uma alma do purgatório, a não ser aquela que tem os santos no paraíso. Este contentamento cresce cada dia pelo influxo de Deus nessas almas, aumentado mais e mais à medida que vão se consumindo os impedimentos que se opõem a ir para o céu. A ferrugem do pecado é impedimento e o fogo a vai consumindo. Então, de novo, o católico ele tem o sacramento da confissão, que também é chamado de reconciliação, que perdoa os pecados. Os pecados estão perdoados. Porém, os pecados deixam uma ferrugem em nós, nos tornando imperfeitos para entrar no céu, se não pagarmos as penas que aquele pecado gerou, aquela ferrugem. E o fogo do purgatório é para tirar a ferrugem e deixar o ouro da nossa alma puro, vamos dizer assim. À medida que a pessoa passa a sua purificação no purgatório, a alma vai se abrindo cada vez mais à influência divina. Se uma coisa está coberta, não pode refletir o sol, não por defeito do sol, que ilumina continuamente, mas pela cobertura que se lhe opõe. Eliminada a cobertura, fica a coisa descoberta ao sol. Ainda nessa analogia de Deus sendo o sol, essa questão de eliminar a cobertura é praticamente a alma ficar tão transparente que quando você olha para aquela alma, você só vê o sol. Então, nós somos transparentes para deixar o sol ser visto. A gente não atrapalha. Quando a pessoa olha para essa alma, ela só vê Deus. E o grande exemplo, o exemplo máximo da humanidade foi Nossa Senhora. Nossa Senhora se abandonou tanto, amou tanto, se anulou tanto com o seu faça-se em mim a tua vontade, que comparativamente Nossa Senhora tem a alma mais invisível, transparente da história. Quando você olha para Nossa Senhora, tudo que você vê é Deus. Porque nessa analogia de Deus ser o sol, toda mancha, toda falta de confiança, todo pecado, ele é como se tirasse a nossa transparência e tapasse o sol quando as pessoas olham pra gente. A purificação e a santidade tem a ver com a gente se abandonar tanto em Deus e nos seus planos, que é como se nós fôssemos invisíveis, transparentes. E quando uma pessoa olha pra gente, tudo que ela vê é Deus, é o sol. E, de novo, por isso que o católico ama Nossa Senhora como mãe. A gente não adora ela como Deus. A gente tem uma veneração especial a Nossa Senhora, porque ela é a mãe de Deus e nossa mãe espiritual. Porque ela foi a criatura que chegou mais perto do plano divino. Ela é a nova Eva, ela é o modelo que nós devemos seguir. Porque de todos os seres humanos que pisaram nessa terra, e é óbvio que eu não estou incluindo Jesus, porque Jesus não é um mero ser humano, uma criatura. Ele tem a natureza divina dele. Então, eu estou falando de criaturas. Criatura não tem natureza divina. A criatura não tem nada do Criador. Ela é só criatura. Ela é diferente do Criador. Então, Jesus é Criador. Jesus entra na Santíssima Trindade. A única criatura da face da terra que pisou na terra, a única criatura de Deus que chegou o mais perto de se anular completamente para que quando você olha para ela só vê Deus, foi Nossa Senhora. Então, por isso que Nossa Senhora nunca ia precisar de um purgatório na vida dela, porque a vida dela foi se anular tanto e ser tão transparente que quando você olha Nossa Senhora, você só vê Deus. Por isso ela é tão agradável a Deus, por isso que ela é tão importante no plano divino. Santa Catarina continua a explicação. Pois assim sucede com a ferrugem do pecado, que é como a cobertura das almas. No purgatório, ela vai se consumindo pelo fogo, e quanto mais se consome, tanto mais pode receber a luz do sol verdadeiro, que é Deus. E a alegria cresce na medida em que a ferrugem é removida, e a alma se descobre ao raio divino.
E não é que a pena vai diminuindo, o que diminui é o tempo de a estar sofrendo. E quanto à vontade desta alma, ela jamais poderá dizer que aquelas penas são penas, por estar a tal ponto conformada com o mandato de Deus, com o qual essa vontade se une em pura caridade. Detalhe: que bom que o purgatório não é o inferno, não é uma condenação eterna, porém, não se enganem. As almas do purgatório, elas têm muita vontade de ir logo para o céu. E esse fogo do purgatório, ele machuca, ele dói. Elas estão conformadas porque elas entendem a justiça que existe em tirar aquela ferrugem e elas querem ir para o céu. Mas é uma caridade cristã rezar pelas almas do purgatório, para elas saírem o quanto antes do purgatório e irem para o céu, porque a nossa pátria verdadeira é o céu. Então, assim, mesmo no purgatório, elas estão dói ficar longe de Deus, ficar longe da pátria final. Elas estão exiladas, assim como nós estamos exilados aqui. Então, não se enganem com palavras de esperança em relação ao purgatório, em achar que não deve rezar pelas almas do purgatório. Elas agradecerão muito. É uma caridade extremamente benevolente e agradável a Deus rezar para essas almas irem logo para o céu, tá? Não se enganem por essa ideia muito bonita do purgatório de achar que, então eu vou deixar elas lá por 700 anos. Poxa, a pessoa não é só porque ela está conformada com a justiça divina que ela não quer ver Deus frente a frente e participar da comunhão com os santos no céu. Então, por favor, rezem pelas almas do purgatório, assim como nós queremos que na nossa vez, se Deus me livre a gente precisar do purgatório e não ir direto para o céu, que alguém reze por nós. O pecado separa, a pena temporal aproxima. O fundamento de todas as penas é o pecado, seja o original ou os atuais. Deus criou a alma pura, simples, limpa de toda mancha de pecado, com um certo instinto que a leva a buscar nele a felicidade. Porém, o pecado original a afasta dessa inclinação, e mais ainda quando se acrescentam os pecados atuais. E quanto mais se desvia assim de Deus, mais se vai fazendo maligna e menos Deus se comunica a ela. Toda a bondade que possa haver no homem é por participação de Deus. Ele se comunica às criaturas irracionais segundo sua vontade e ordenação, e nunca lhes falta. Ao contrário, a alma racional se lhes comunica mais ou menos, segundo a acha purificada do impedimento do pecado. Por isso, quando uma alma se aproxima do estado de sua primeira criação, pura e limpa, aquele instinto beatífico para Deus vai aparecendo a ela, e nela aumenta com tanto ímpeto e com tão veemente fogo de caridade, o qual a impulsiona para seu último fim, que lhe parece até impossível de ser impedido. E quanto mais contempla esse fim, que é a nossa pátria final com Deus, o céu, tanto mais extrema lhe resulta a pena. As almas do purgatório, entendendo que por causa desses impedimentos, dessas penas temporais, estão retardando o seu fim verdadeiro, que é contemplar Deus no céu, na comunhão com os santos, desse impulso e noção, nasce um fogo tão extremo que vem a ser semelhante ao do inferno, mas sem a culpa. A culpa é o que faz maligna a vontade dos condenados ao inferno, aos quais Deus não se comunica com sua bondade. E por isso elas permanecem naquela desesperada vontade maligna, contrárias à vontade de Deus. Tanto é que no Tratado do Inferno fica muito claro que, primeiro, as almas se dirigiram ao inferno por livre e espontânea vontade, resultado do livre-arbítrio. E elas blasfemam muito no inferno. São pessoas que têm um coração trancado para Deus, que elas não querem Deus na vida delas. Por isso elas vão para o inferno, porque elas falaram: eu não quero Deus na minha vida. E elas seguiram o caminho onde não há Deus na vida delas. Diferença das penas do purgatório e do inferno.
Aqui se vê claramente que a vontade perversa enfrentada contra a vontade de Deus é a que constitui a culpa. E perseverando essa má vontade, persevera a culpa. Os que estão no inferno saíram desta vida com a má vontade, e por isso sua culpa não foi perdoada, nem pode já sê-lo, pois uma vez saídos desta vida, já não se pode mudar sua vontade. Com efeito, ao sair desta vida, a alma fica fixa no bem ou no mal, segundo se encontra então sua livre vontade. Segundo um brocardo medieval, diz o seguinte: onde eu te encontre, lá eu te julgarei. Ou seja, na hora da morte, segundo tem a vontade no pecado ou arrependimento do pecado, o juízo será irrevogável, pois depois da morte já não há possibilidade de mudar a posição da liberdade, que ficou fixada tal como se achava no momento da morte. Um dos mistérios do porquê estamos aqui é esse uso do livre-arbítrio. Deus é tão bom que ele não quis criar fantoches. Ele criou criaturas, anjos e humanos, e lhes deu livre arbítrio para louvá-lo e amá-lo sem serem obrigados. E a gente sabe que dos anjos, 1/3 escolheu o outro lado e criou o inferno. E todos os dias na nossa vida nós somos chamados a escolher. Você quer ficar com São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora ou com Satanás? E não existe ficar em cima do muro, um meio termo. Padre Gabriele Amorfi deixa isso muito claro. Ou você escolhe São Miguel ou o anjo caído. Você tem que escolher um dos lados. Inclusive, até o último momento, o último minuto de vida de uma pessoa, se ela se arrepender verdadeiramente, isso muda o juízo particular. E Deus, na sua divina providência e na sua misericórdia tão misteriosa, Jesus revelou a Santa Catarina de Sena que às vezes ele dita o tempo de morte de uma pessoa para dar uma chance para ela não ir para o inferno. Então é muito misterioso, até aquela frase vaso ruim não quebra, que a gente não entende por que aquela pessoa faz na vida e não paga por aquilo, não morre, né? É um mistério da divina providência. E Jesus já falou em várias aparições a Santa Gertrude, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, Santa Faustina, que a divina providência é extremamente misericordiosa com as pessoas e que ele dá muita chance para as pessoas não irem para o inferno vendo o momento em que elas vão morrer. E é uma grande caridade não só rezar pelas almas do purgatório, mas rezar pela conversão dos pecadores. E para quem interessar, pesquise sobre o escapulário verde, que é um escapulário para a conversão dos pecadores. Deem uma olhada, rezem pelos pecadores, que também é uma caridade, eu digo que talvez mais importante do que dar uma esmola, é um católico rezar pelas almas do purgatório e pelos pecadores que se convertam. É a grande caridade porque a gente não está pensando no hoje, a gente está pensando na eternidade. Santa Catarina de Gênova, que escreveu o Tratado do Purgatório, ela inclusive inclui a seguinte frase: quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte, lá onde cai, fica. Ou seja, ninguém deveria viver num estado no qual não gostaria de morrer. Somos chamados a assumir o nosso livre arbítrio e usá-lo com clareza. Por isso eu sempre falo, não importa o seu estado de vida, sua sexualidade, o quão afastado você está da igreja, da missa, reze o terço. Nem que reze na velocidade 2 vezes no Spotify, no YouTube, mas reze o terço. O terço traz uma clareza incrível para a nossa vida, não importa o quão afastado você está da fé, da igreja, reze o terço. Eu convido todos a rezarem o terço. E vamos rezar pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, para todo mundo ir para a pátria verdadeira e final, o céu.